Caros irmãos, Deus nos permite aqui nós estarmos para algumas palavras. Hoje vou abordar um tema sobre o qual eu fui inquirido. Disseram-me, como é que vocês, que são estudiosos da Sagrada Escritura, podem assegurar-se de que o que vocês estão lendo tem autenticidade, que de fato se refere ao tempo de Jesus. Eu achei interessante, porque não tem nenhum registro, não havia registros naquela antiguidade para que nós pudéssemos nos assegurar da autenticidade desses evangelhos. Com efeito, os evangelhos que são escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, e também o Atos dos Apóstolos e as epístolas todas, elas não têm como, por si, comprovarem a autenticidade. Será que esses escritos são dessa ocasião? Eu só posso acreditar que sim. Porque em recuado tempo, por volta do ano 300 a 400, foram encontrados, hoje em dia, manuscritos falando acerca do Evangelho, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que foi encontrado numa localidade no Egito chamado Nag Hammadi. São escritos dessa ocasião que se reportam ao tempo de Jesus. Esse Evangelho de Tomé, muito interessante, de uma similitude quase total com os evangelhos que nós temos. Esse Evangelho de Tomé, ele foi achado em 1945 num recipiente de barro enterrado. Foi achado por um lavrador e escrito em papiros, numa linguagem que naquele tempo se usava, mas que hoje é uma linguagem morta. São manuscritos escritos numa linguagem copta, que naquela ocasião existia. E esse evangelho se reporta a passagens e a outras publicações dos anos 50, do ano 50, quando ainda os discípulos de Jesus ainda viviam. Então vocês vejam que os evangelhos foram escritos em inúmeras outras oportunidades. E ocorre que a autenticidade, ela vem da linguagem popular. Porque quando Jesus morreu, tudo que Jesus fez, falou, ficou na mente do povo. E passaram os escritores a se referir a esses episódios da vida de Jesus.
Então, o Evangelho é colhido de uma memória popular. Por isso que tem autenticidade. Na memória do povo, os escritores foram buscar os fundamentos do Evangelho. E dos 4 evangelistas mesmos, Mateus e Marcos e João, eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Jesus. Mas discípulo de Jesus, Lucas não era. Lucas era um médico e escritor. E por que eu falo isso? Se vocês verificarem no Evangelho, Lucas se referindo a isso que eu acabei de falar, eu vou ler. Logo no capítulo 1, versículo 1, diz ele: pois que foram, na verdade, muitos, os que empreenderam pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se viram cumpridas. Então, vocês vejam, São Lucas está dizendo que havia muitos escritores que registraram os fatos ocorridos com Jesus, se viram cumpridas, como nos referiram os que, desde o princípio, as viram com seus próprios olhos e que foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim, excelentíssimo Teófilo, tratado por excelentíssimo, era um nobre, a quem Lucas estava se referindo e fazendo um histórico da vida de Jesus, do que ele falou. Então, vocês vejam a autenticidade através da história. Mas Lucas também não foi só ele, o escritor do Evangelho. Ele também, segundo eu posso interpretar, é o autor do livro Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia Sagrada. Por que eu digo isto? Pelo mesmo princípio. No prólogo, no capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, eu identifico esse mesmo Lucas. Por quê? Diz ele: no meu primeiro discurso ou narração, falei na verdade, ó Teófilo, de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele está se dirigindo ao mesmo Teófilo. Por isso que eu entendo que o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. São pequenas observações que temos que nos referir, porque nos dão uma autenticidade e respondem à indagação que me fizeram. Como é que nós podemos acreditar que os evangelhos são autênticos? Ficam estas explicações. Desejo a todos boa sorte e deixo um grande abraço.